quase que um país separado dentro do Canadá. O nosso dinheiro valeria mais aqui. Mas também é um ponto negativo. Porque realmente é uma mágoa que a gente tem muito forte. A gente analisou o quanto que nevava aqui no Quebec. Fala aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o porquê que a gente escolheu Montreal. Então, vamos começar. Quando a gente planeja o Plano Canadá, algumas coisas vêm em mente, né? Geralmente, quando a gente começou, a maioria dos casais, quando eles começam a planejar vir para o Canadá, eles caem ali para a região de Ontário, mais ou menos, Toronto, né? Toronto e Vancouver ali em BC, que são as maiores cidades, as mais conhecidas e que todo mundo tende a pensar em ir para lá por conta de conhecer essas cidades. Só que quando você começa a estudar as formas de imigrar para cá e os valores, tanto do custo de vida, tanto quanto valor de college, né? A gente começa a ter que fazer uma pesquisa maior e ampliar as opções, porque é tudo muito caro, né? Principalmente o custo de vida em Toronto e em Vancouver é estratosférico, é muito caro em relação ao resto do Canadá. E com isso, os cursos lá também são muito mais caros. Quando a gente começou a fazer o nosso Plano Canadá, a gente rapidamente saiu dessas províncias que eram mais caras, né? E começou a estudar as outras opções. E assim, só um adendo, a gente fez, eu gosto muito de Excel, então eu fiz muita planilha de custo de vida de várias cidades diferentes do Canadá, sabe? Exatamente para a gente poder ter essa noção. A gente não veio com muito dinheiro, então qualquer centavo fazia uma grande diferença e principalmente aluguel varia muito de cidade para cidade. E é o seu maior custo aqui. Então, querendo ou não, a gente foi atraído para Montreal por causa do custo, em primeira mão. Né? A gente começou pelo custo e daí a gente foi explorar a cidade. Né? Teve até gente que comentou, tipo, por que vocês foram para Montreal, né? Se vocês dominam mais o inglês. E, cara, principalmente foi por causa que o nosso dinheiro valeria mais aqui. A gente conseguiria fazer mais coisas aqui com o dinheiro que a gente tinha. A gente diz que é mais barato, mas é realmente isso, sabe? Em relação a cidades mais ou menos do mesmo porte, em Montreal o aluguel ainda vai ser mais barato. Sim, está aumentando e muito, tá? O aluguel aqui de Montreal, ele tá cada vez mais complicado. Mas, com certeza, comparando aí com Toronto ou Vancouver da vida, até Calgary, tá mais acessível. Mais acessível, né? E assim, quando a gente começou também a pesquisar essas províncias que não eram as principais, né, como BC e Ontário, aí a gente começou a ver que essas províncias, elas eram meio inóspitas, assim, lugares que não são tão populosos, né, que não é o destino de muitas pessoas. E, por conta disso, são cidades menores, com menos opções de lazer, até existem opções de lazer, mas o nosso estilo de vida no Brasil era sair para barzinho, andar com a galera, sempre dar um rolê com o pessoal. Então, a gente sentiu que se a gente fosse para alguma dessas cidades que são menores e também são mais baratas, a gente também ia perder um pouco da nossa qualidade de vida, do nosso jeito de ser, né? Por isso que a gente escolheu Montreal, porque Montreal é conhecido no Canadá inteiro, por todas as províncias, como um polo de evento turístico, evento de música, muita natureza, enfim, são muitas coisas, muitos barezinhos. Então, a gente escolheu aqui por ser mais barato e também por ser uma cidade onde tem mais vida, né? Fica até uma curiosidade, se eu não me engano, Montreal é a segunda maior cidade com maior restaurante per capita. Primeira, atrás de Nova York, a primeira Nova York. Mas é interessante, então tem uma vida noturna muito grande aqui, isso é um fato, você vai em downtown, tem gente o tempo inteiro indo para diferentes lugares, é até difícil você descobrir todos os eventos que estão acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Porque é muita coisa, principalmente no verão. E é verdade, assim, acho que a primeira semana que a gente chegou aqui em Montreal e foi passear, a gente encontrou diversos eventos gratuitos acontecendo, sabe? Tinha um de culinária africana que estava acontecendo, teve um show de moda. Foi muito interessante, sabe? Coisa. Tipo, do nada você chegar e ter tanta cultura gratuita, sabe? Pela rua. Né? Querendo ou não, isso deu um impacto muito positivo, né, gente? A gente adora. Já foi em festival de jazz, já foi em show que teve aí nos parques. A gente foi recentemente no evento de Fórmula 1, que tem até vídeo aqui no canal. Aqui no iCard você encontra aí esse evento.
A gente foi. Muito legal Foi também. bem legal. Quando a gente estava querendo se desafiar para vir para o Canadá, né? Aceitar esse desafio de viver a vida de imigrante, a gente falou, cara, se a gente vai estar lá já, aprendendo a cultura deles, se inserindo num ambiente profissional, por que não também aprender uma nova língua, que é o francês? Ah, eu não queria aprender francês, não. Extremo argumento. Eu acho que, tipo assim, ter a possibilidade de você aprender uma nova língua é muito interessante, Eu sabe? queria Principalmente porque o curso é gratuito. Gratuito não, ele é pago, né? Você É, recebe para estudar. Você recebe, mas você recebe um trocado, não é a mesma não coisa é que muita você coisa. trabalhar mesmo, né? Óbvio. Porque assim, Absurdo. você vai receber o dinheiro, tem a francização aqui, que é esse curso que o Quebec dá para as pessoas aprenderem o francês. Só que você inserir esse curso na sua rotina de trabalho aqui, você começa a repensar esses $800 ali desse curso, porque é puxado pra caramba, É cara. muito puxado. É muito puxado. Trabalhar, ela tava estudando, trabalhando part-time, eu tava trabalhando esse meu emprego de 12 horas, e a gente tinha que inserir nisso o curso de francês ali de 4 horas diárias, né? Uhum. Todos os dias da semana. Então, nossa senhora, Nossa, foi muito puxado. foi puxado. Tanto é que a gente não conseguiu progredir até o final do curso. A gente acabou parando ali um pouquinho mais da metade, mas chegou uma hora que a gente estava muito cansado e tivemos que parar. Tivemos que parar mesmo, não tinha como. Ainda mais que na época era presencial, né, o curso. Então também você tinha que se deslocar até o cursinho, sabe? Ficar lá, a gente tinha que se programar e fazer janta de antemão pra gente ter o que comer no cursinho. A gente não tinha carro ainda. Nossa, é verdade. Deu aquela nevasca quando a gente tava saindo do cursinho também. Nevasca do Nossa, cursinho. foi um caos. Gente do céu, olha a nevasca. E aí, amor, como é que você tá? Tá bem? Tá sobrevivendo? Molhou minha cara inteira só nesse negócio. Gente, olha isso, não dá pra ver nada. Mal dá pra ver do outro lado da rua. Tá um caos saindo do francês aqui, olha. Nossa senhora, gente, Jesus amado, que gelo. Minha mão vai congelar. É a vida, em qualquer lugar do Canadá vai ser assim, tá? Vai. Não é especificamente Quebec, não. E falando de idioma, uma coisa que é extremamente particular de Montreal é você ter tanto o inglês quanto o francês. Porque ser multicultural, isso vai ser o Canadá quase que inteiro, né? Claro, a menos que você vá para uma cidadezinha muito pequena lá no interior, você vai ter diversas culturas, né, presentes, porque é um país de muitos imigrantes diferentes, né? O que é ótimo, é muito legal. Mas algo específico de Montreal é que a população mesmo fala tanto o inglês quanto o francês ao mesmo tempo. E fala sabe? muito bem os dois. Fala muito bem os dois. É. E é muito interessante, querendo ou não, você andar na rua ou você se comunicar com alguém e você ver essa conversa, sabe? De você falar algo em inglês, mudar para o francês, voltar para o inglês e você, ou então fala uma frase em francês com um pouquinho de inglês no meio, umas palavras, sabe? É muito comum isso, sabe? Mesmo. Claro, o quebecois, né? O francês quebecois, ele já tem algumas palavras em inglês mesmo, né? Enraizadas. Mas eu digo que o montrealês... Quem mora em Montreal... quem mora em Montreal... Ele mistura muito inglês com francês com facilidade, é algo natural, sim. Completamente natural. Eu acho isso muito interessante e único daqui, que é um ponto positivo muito legal, sabe? Você não vai encontrar isso em outros lugares. Mas também é um ponto negativo. Porque se você não sabe o francês, se você sabe só o inglês, se você não tiver o francês aqui... muitas oportunidades não vão se estender para você. Então, você tem que aprender a língua daqui. Tá vindo para cá, tem que aprender a língua daqui. É difícil, é cansativo, tem hora que a gente fica bravo, porque ter que ser testado o tempo inteiro em francês, assim, a gente fazendo o maior esforço para ser testado e de vez em quando não ser reconhecido por isso, é meio puxado, mas assim, a gente sabia disso antes de vir para cá, então. Um outro ponto, né, que infelizmente agora não existe mais, mas que na época existia, por isso que a gente tomou a decisão que a gente teve, foi do PGWP. Né? Na época, quando a gente veio para cá, colleges privados aqui de Quebec davam PGWP. Em setembro de 2022. Em setembro de 2022. Na verdade, a gente pegou a mudança e a gente se ferrou nisso, mas... A gente já tinha feito todo o nosso planejamento para vir para cá, a gente já tinha aplicado para o visto, já tinha pago o college, já tinha feito tudo isso. E aí, um mês antes, 2 meses antes da nossa vinda para cá,
o Quebec, ele anunciou uma mudança que muitas das pessoas que vieram para cá tiveram que enfrentar, né? Que foi os colleges que não eram... Os colleges privados não subsidiados pelo governo, eles perderam a chance ali de ter a extensão do PGWP, de ter o PGWP, na verdade. E então a gente veio para fazer um curso, ela veio para fazer um curso de 2 anos, começando em agosto de 2022. Só que por conta dessa mudança que teve na legislação do Quebec, o curso ele teve que ser adiantado, teve que pegar a carga horária inteira do curso que estava distribuído em 2 anos e fazer em 1 ano só para tentar a possibilidade de um PGWP ali ainda dentro dessa lei. E isso ferrou com uma galera total, porque após terminar o curso, muitas pessoas aplicaram para o PGWP, algumas conseguiram, outras não, e aí entra com recurso, não entra com recurso para o PGWP e vira uma loucura e uma incerteza do caramba. Então... Bom, enfim, não vamos reclamar muito sobre isso, porque realmente é uma mágoa que a gente tem muito forte, né, de tudo ter dado errado justo no nosso momento, né, principalmente que quem tá aqui sabe que planejamento Canadá não é um planejamento de 1 mês, 2 meses que a gente faz, não. São vários anos, é muito estudo. 2 anos vindo para vir para cá. Juntando dinheiro, estudando idioma, estudando cidades, fazendo toda uma pesquisa para daí eles irem e tirarem o tapete debaixo do nosso pé quando a gente tá para vir, sabe? Então foi muito frustrante, é frustrante ainda. E tá bom, né? A gente tem que conviver com isso, porque a gente é imigrante. E se você quer que a gente faça um vídeo falando sobre essa movimentação que a gente teve no nosso PGWP, né? O que a gente está pensando em fazer, o que a gente não fez. Deixa aqui nos comentários, falando aí o que você quer saber sobre esse assunto, que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. E, aproveitando a oportunidade, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos e deixa um like aí que ajuda pra caramba o nosso canal a crescer. E é isso aí. De volta pro vídeo. Só para explicar rapidinho, o PGWP, para quem não sabe, é Post Graduation Work Permit, que ele vai dizer um tempo que você tem a mais para ficar aqui no Canadá depois que você termina os seus estudos, para que você possa trabalhar e meio que rever o dinheiro da sua educação, né? Eles têm noção que foi um investimento muito alto e daí eles te dão ali, mais ou menos dependendo do tempo do seu curso, 1 ano a 3... Até 3 anos. Até 3 anos, né? Para que você possa trabalhar e ter esse dinheiro de volta. Tá? Agora essa questão de PGWP tá um caos total, total mesmo. Completamente difícil, mas só para vocês terem em mente o que é isso que a gente tá falando PGWP. A gente acabou escolhendo então vir para Montreal exatamente por causa desses colleges privados, que na época eles eram muito mais baratos, eles forneciam um PGWP, e daí a gente conseguiria fazer todo o estudo, né, sem gastar muito dinheiro, o custo de vida seria mais baixo. Então pra gente fechava no nosso bolso vir para Montreal para fazer isso. Né? Hoje em dia, já não existe essa facilidade dos colleges privados, né? Porém, existem outras facilidades se você fala francês, tá? Então, fica aí a dica, se vocês quiserem que a gente fale sobre isso depois, a gente também pode falar, tá? Mas eu posso deixar alguns links também para você dar uma olhadinha já, caso você esteja a fim de saber, né? Então, só recapitulando aqui, os motivos são custo de vida muito mais barato do que as outras províncias, incluindo aí aluguel, gasto mensal com comida e entretenimento, esse é um ponto. O segundo ponto, uma vida mais ativa, com mais atividades para fazer, mais cultura na cidade, mais vida noturna, mais atividades para jovens da nossa idade. O terceiro ponto, e o mais importante, foi o college aqui ser muito mais barato naquela época que a gente estava vindo para cá, por conta aí de ser um college privado e ainda assim ter PGWP, o que não existe mais, que existiu naquela época. E um quarto ponto, assim, que influenciou, mas não tanto quanto o college, foi a imigração, porque aqui no Quebec é quase que um país separado dentro do Canadá. Então eles têm toda uma forma diferente de fazer a imigração pelo próprio sistema deles. Então a gente pensou em vir para cá porque a gente aprenderia o francês, estaria aqui dentro do Quebec, conseguiria aplicar tanto para o programa de imigração do Quebec, tanto para o do Canadá. Então, até porque na época, né, a gente estava ali na época de problemas mundiais acontecendo e se parou a imigração, mais ou menos, aqui no Canadá.
Ela foi muito reduzida. O Express Entry ele só estava chamando esporadicamente e somente o pessoal de programas provinciais. Tava pausado. Pausado, Praticamente tava pausado o Express Entry. Que não na fosse para verdade, programa provincial. ele voltou faz alguns meses, na verdade, a chamar gerais mesmo, porque antes estava só provincial. E o que aconteceu? Com essa questão de só ser chamado através de províncias, né, a gente, logicamente, estudou todos os programas provinciais que existem dentro do Canadá, ou seja, de cada província a gente foi lendo e estudando. Com isso, a gente foi vendo que existem províncias que se encaixavam melhor no nosso perfil do que outras, né? Naturalmente, a de Quebec, por ela já ter toda uma infraestrutura montada, já que ela que sempre decide quem ela quer chamar, não o governo, né? Não é o Canadá em si, é ela. Ela já tinha toda uma infraestrutura muito montada, um sistema de pontos e tudo mais. E a gente se encaixava muito similarmente naquele perfil. Claro, sempre tem trabalhos a serem feitos, como por exemplo aprender o francês, né, que a gente precisaria fazer para ser chamado, mas a gente já estava muito próximo. Ao contrário de outras províncias que a gente não tinha nenhuma chance, como por exemplo Ontário, é completamente difícil de você conseguir, você precisa de mestrado, doutorado. Por realmente ter muitas pessoas lá, né? Exatamente, sabe? As províncias do Atlântico também, elas eram interessantes, só que daí a questão dos cursos não estava batendo, né? O custo de vida também não estava batendo, porque o salário mínimo lá era mais baixo. Então a gente foi fazendo várias, né, pesquisas, planejamentos, e a gente viu que batia assim a gente vir para Quebec. E um outro ponto também, que não é tão importante assim, mas que pra gente pesou bastante na hora de fazer ali o planejamento, foi que a gente analisou o quanto que nevava aqui no Quebec e em Montreal especificamente, em relação ao quanto nevava em outros lugares, por exemplo, em BC, que não neva tanto. Não neva nada. Em Alberta, enfim, vários outros lugares para ver qual lugar que nevava mais. E aqui nevava pra caramba. Aí a gente falou assim, não, estamos indo pro Canadá, é pra ficar na neve. E ficamos mesmo, aí as imagens aí que vocês devem estar vendo. Deu super certo. O primeiro ano que a gente tava aqui foi uma nevasca absurda. Nossa, que a gente pegou várias, na verdade, e a gente né? ainda Foi muito legal. E não tinha nem carro ainda, então a gente tinha que atravessar pezão mesmo na nevasca que teve aí. Nossa, foi muito bacana. Mas assim, o Canadá em geral, ele vai ser frio. O que a gente pensou? A gente falou, pô, passar frio sem neve não tem graça, né? Então eu quero pelo menos aproveitar o inverno, já que vai ser frio, que seja, né, com bastante neve, que eu possa fazer atividades, né, de inverno, que a gente possa brincar, né, simplesmente ir num parque e brincar. Mesmo a experiência. Né, dá. E valeu super a pena, cara, porque a neve que a gente enfrentou aqui é coisa de que a gente só tinha visto na televisão antes. De enfrentar menos 40 graus, cheio de neve, ter que andar, pegar ponto de ônibus, ter que andar de ônibus na rua, se perder em outras cidades aí, se vocês quiserem saber dessa história. Nossa. Quem se perdeu em outra cidade quase morreu. Quase morreu congelado. Não, morreu não, mas quase perdeu as pontas dos dedos, da mão e dos pés. Dos pés, principalmente. Mas isso é uma história para outro vídeo. Bom, enfim, esse foi um dos pontos que fez a gente escolher também morar em Montreal. Se você estiver pensando aí também, vem pra Montreal, porque vale a pena pra caramba, muita neve. E assim, gente, a cidade tem infraestrutura pra neve, tá? Obviamente. Não acaba tudo porque teve neve, muito pelo contrário, tem que ter uma nevasca muito forte para as coisas fecharem. E a cidade aqui, quando tá no inverno mesmo, a cidade faz um monte de evento pro pessoal sair de casa. Tem aí o festival de luzes, tem evento de música. Patinação no gelo, cara, liberada, gratuita. Eu nunca tinha andado de patins na minha vida. Caí várias vezes aí, igual vocês estão vendo nesses vídeos aí. Nossa, tem muitas atividades de inverno aqui que são promovidas, né? Algumas caras, né? Esquiar, principalmente, é bem caro. Mas são coisas que você consegue fazer, sabe? Isso que é muito interessante. Não é porque tá inverno que a cidade vai se fechar. Ela se fecha um pouco, não vou mentir. Você não vê tanta gente assim na rua. Mas ainda tem muitas atividades e muitas coisas legais pra você fazer, Existem muitas opções. Tem mais coisa pra fazer do que você tem tempo. Né? Muitas vezes, como a gente acabou de chegar, a gente precisa priorizar os nossos empregos, né? Ter uma fonte de renda estável. Então, muitas vezes a gente simplesmente não tinha nenhum dia livre e não podia sair para fazer as coisas, mas as coisas existiam, sabe? Então, é uma questão de você também conseguir pesar isso. Estilo de vida. Estilo de vida. Coloca aqui nos comentários o porquê que você escolheria ou não Montreal,
ou por que você escolheria outra cidade aí do Canadá para morar. E vamos ver qual cidade vai ganhar, né? É uma luta Qual das cidade cidades. ganha aí nos comentários? Deixa aí, gente. Então, se você gostou desse vídeo aqui e quer ver mais imagens como essa aqui que está passando aqui no fundo, você pode clicar nesse vídeo daqui ou neste outro vídeo aqui. Esse vídeo aqui é um passeio nosso no centro de Montreal, em Chinatown, experimentando uma outra cultura, algo que foi muito legal, muito gostoso de fazer. E esse outro vídeo aqui você vai ver mais ou menos o quanto que a gente gasta no mercado e vai conhecer um mercado muito legal. Obrigada, pessoal, e até a próxima.